Olá, boa noite, paz seja contigo. Estamos aqui no segundo dia do nosso jejum e oração alinhando com o céu. E como tem sido esse tempo, gente, de jejum e oração, de busca de direção de Deus, nós temos feito nossos devocionais às 6 horas da manhã com a pastora Débora e agora à noite, todo dia às 21 horas. Pode ser que varie 2 pontos percentuais para mais ou para menos, mas eu vou tentar, de verdade, religiosamente, liberar esse vídeo às 21 em ponto, tá bom? Mas o que eu quero dizer para você é que nós queremos trazer um resumo dos versículos propostos para nós lermos durante esse tempo. Ontem foi do capítulo 1 ao capítulo 4, mas eu vou ser sincero que eu compartilhei até o capítulo 3 somente do livro de Mateus. Por isso, eu gostaria de retomar o capítulo 4, que eu acho muito importante, tá bom? E eu vou até o capítulo 7 hoje, de certa forma, para refletir com você um pouquinho sobre a palavra de Deus. Só que o resumo de todo esse período, desde o capítulo 4 até o capítulo 7, para mim, repousa no capítulo 5, no versículo 20. Eu quero ler esse versículo para você, para logo mais explicar o porquê que eu resumo toda essa escritura, todos esses capítulos apenas no versículo 20. Mateus, capítulo 5, versículo 20, diz o seguinte: pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino de Deus. Mais uma vez, por isso lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus ou no reino de Deus. Preste bem atenção, o que Jesus está nos trazendo aqui? Que a nossa justiça precisa ser superior à dos religiosos. Fariseus e os religiosos da época representam um grupo de pessoas que eles têm uma postura muitas vezes moral, muitas vezes eles têm uma postura tradicional, mas por dentro não existe vida, não existe transformação. Eu tenho falado muito na igreja, quem nos acompanha tanto aqui no YouTube, no Facebook, através das transmissões da igreja e também na nossa igreja local, nós temos ouvido muito sobre isso. O evangelho, ele pode se tornar apenas um objeto histórico na nossa vida, ou seja, aquilo que eu chamo de informação. Mas o fato é que Deus nos chama não somente a conhecer a história dele, mas que o evangelho gere em nós transformação. Então não é apenas conhecer a história do Senhor Jesus Cristo, não é apenas conhecer a história bíblica ou a história de Israel ou aquilo que aconteceu com o povo hebreu lá no Antigo Testamento, que vai ter algum benefício na nossa vida, mas o evangelho terá um benefício verdadeiro quando ele trouxer transformação de verdade. E é por causa disso que eu falo que o resumo de todos os capítulos ali, desde o 4 até o 7, está repousando no 5, versículo 20. Porque Jesus ele traz a seguinte ideia: se a nossa justiça não for superior, de maneira nenhuma a gente entra no reino dos céus. E então, depois nos próximos capítulos, principalmente os 6 e o 7, ele vai trazer alguns exemplos de como que a nossa justiça precisa ser superior. E eu quero compartilhar alguns resumos com vocês. Vamos pegar, por exemplo, a oração. Ele vai falar de oração. Ele não fala para você orar na frente das pessoas. Tem pessoas que somente oram na igreja, ou lá no altar, ou levam a Bíblia e leiam a Bíblia somente na igreja. Mas ele manda a gente fazer isso em secreto, porque o Pai que nos vê em secreto nos recompensa. Ele vai falar sobre o jejum. Quando nós vamos fazer o jejum, nós não temos que ficar divulgando para todo mundo que estamos jejuando, nem muito menos fazendo cara desfalecidas, como que tristes, para mostrar que nós estamos fazendo um sacrifício para Deus. Mas nós devemos fazer esse jejum tomando um banho, trocando de roupa, aparentando estar no nosso melhor momento, para que todos não venham saber que estamos jejuando, mas apenas o Pai que vem em secreto. Ele vai falar sobre, por exemplo, o adultério.
O adultério, nos termos humanos, é o quê? É a conjunção carnal entre o homem e a mulher, fora do casamento. Correto? Num relacionamento extraconjugal. Para Deus, se você somente pensar, você já cometeu adultério. Então perceba que as leis do Senhor são muito superiores do que as leis dos homens. E se você não infringir, se você não, como que eu posso dizer, se você não se perder na lei divina, você nunca vai se perder nas leis dos homens, porque as leis de Deus são muito superiores. Então, por isso que se a nossa justiça não exceder, nós nunca vamos entrar no reino dos céus. E por que ele está falando isso? Não é para ser um peso para nós, mas é para que nós possamos encontrar a alegria em Deus. Inclusive, no capítulo 7, no capítulo 6 ainda, ele vai falar assim sobre o nosso tesouro estar no céu. Amontoe riqueza para vocês, não aqui na terra, aonde a traça, a ferrugem consome, mas no céu, aonde está o trono do Pai. E por que ele fala isso? Não é uma ideia de trazermos, gente, as nossas finanças e doarmos todas, jogarmos fora ou trazermos todas para a igreja. Os dízimos e ofertas pertencem a Deus, está na Bíblia Sagrada, mas eu quero que você perceba, eu não quero torcer o significado da palavra. O que o texto bíblico está falando é sobre o seu coração estar em Deus, no reino de Deus, e que isso seja mais importante para você do que as riquezas dessa terra. Quando o reino de Deus for a sua principal prioridade, quando o reino de Deus for a coisa mais importante para você, for a sua riqueza verdadeira, você não vai encontrar nenhuma dificuldade em honrar e ser fiel a Deus com seus dízimos e as suas ofertas. Pelo contrário, você vai fazer às vezes até além, abençoando outras vidas. Mas por quê? Porque Deus para você é o suficiente. Para muitas pessoas, infelizmente, Deus parece não ser suficiente. Parece que eles precisam de Deus e algo mais. Ele precisa de Deus e das finanças. Ele precisa de Deus e de coisas, objetos. E principalmente, não é para abençoar a vida de outros. Eles querem para o seu próprio status pessoal. É por isso que o capítulo 6 vai terminar com o versículo 33 e 34, mas principalmente o 33. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus, as suas justiças, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Amém? A nossa proposta é ler pelo menos 4 capítulos por dia. Hoje nós deveríamos ir até o capítulo 8, mas eu peço para vocês um pouquinho de desculpa, porque eu acho que é muita coisa para nós trazermos num momento tão curto de reflexão como é a proposta desse jejum. Ou seja, encerrarmos a nossa noite também refletindo, adorando e meditando com o Senhor na sua palavra. Então, eu vou, às vezes, prolongar um pouquinho em alguns dias e outros dias eu vou reduzir um pouquinho o passo para que nós não deixemos passar coisas preciosas da palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que Ele seja o seu tesouro mais precioso, que o seu coração seja correto, esteja no lugar correto. Amém? Em Deus, no céu, alinhado com Ele. Eu te espero amanhã, nesse mesmo horário, para a gente poder refletir na palavra de Deus mais uma vez. E também, não esqueça de curtir a nossa página, se inscrever nesse canal, divulgar com outras pessoas, ative o sininho, porque todas as vezes que esse vídeo ficar disponível, você vai ser avisado, você vai receber uma notificação para você poder assistir e também meditar na palavra de Deus conosco. Amém? Que Deus te abençoe. Muito obrigado mais uma vez por estar conosco mais esse tempo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.